rio Tigres é o mais oriental dos dois cursos de água que delineiam a Mesopotâmia, junto com o Eufrates, que corre desde a montanha da Anatólia através do Iraque. De fato, na Mesopotâmia significa entre rios. Meso, meio, né? Potâmia aqui, relacionada a rio, tirado do grego, né? Mesopotâmia, terra entre rios. Tigre tem 1.900 quilômetros, então 1.900, 1.850, né? Bacia de 365 mil quilômetros quadrados. O fluxo dele muito maior, né, que o Jordão. Veja aqui 1.014 metros cúbicos por segundo. O nascente aqui é a cidade da atualidade, está nas cidades mínimas. E aqui o Eufrates, que é o mais famoso, né? O Eufrates. Tem lá o Tigres, aqui o Eufrates. Como está na atualidade, né? Você pensa às vezes que essa região é só destruição, né? Você vê a cidade até bonita aqui, né? Está em volta aqui do Eufrates. Eufrates, o mais longo, um dos mais historicamente importantes rios da Ásia Ocidental, juntamente com o Tigre. É um dos dois rios que definem a Mesopotâmia, originários do leste da Turquia, tá? O Eufrates flui através da Síria, Iraque, para se unir ao Tigres, tá? No Chatal Árabe, que desemboca no Golfo Pérsico. Então, 2.800 quilômetros, 500 mil quilômetros quadrados, a bacia dele, 356 metros cúbicos por segundo, e aqui dados atuais, tá? Informações, texto da Wikipédia. E aqui Canaã, uma foto satélite aqui das terras de Canaã, tá? Monte Sinai, a península do Sinai, o Monte Horebe ficaria então aqui ao sul, tá? É uma cadeia de montanhas que está aqui ao sul, designada cadeia de montanhas Horebe. Então são vários montes. Então, para você saber qual monte especificamente foi o monte onde se entregou, houveram grandes estudos e conseguiram chegar numa aproximação a um monte que é chamado hoje de Jebel Musa. Jebel Musa. Então, a partir desses estudos, né, que fizeram, informações, dados bíblicos e algumas estimativas que eles fizeram lá, conseguiram chegar a essa conclusão que na cadeia de montanhas Horebe, um monte de montes que tem lá, existe um dentre elas chamado Jebel Musa, onde pode ter sido o monte onde Deus entregou a lei para Moisés. Moisés teve aquele contato extraordinário com Deus. Na apostila, é onde a gente vai passar aqui agora, para essa questão do Éden e para a origem dos hebreus, tá? Deixa eu acompanhar a hora. Um pouquinho já encerra, né? Vamos caminhar um pouquinho dentro disso aqui, daqui a pouquinho a gente já caminha para o final. Então, Canaã, Palestina, tá? Aqui eu coloquei uma comparação entre os reinos da antiguidade. Então, você vai ter Babilônia, ocupou, chegou a dominar toda essa região, né? Aqui, ó, Eufrates, Tigres, Babilônia. A Mesopotâmia, ela sempre se dividiu em três regiões principais. A sul era os sumérios que habitavam, tá? A Caldeia. A central é a babilônica, tá? E a norte são os assírios. Então, dentro das regiões, os babilônios dominaram. Durante um tempo, os assírios também dominaram. E aqui, no caso, você tem dominação babilônica. Depois, a dominação persa, se estendeu por toda essa região, tá? Cidade de Persépolis aqui, a capital. Susa, né, onde viveu Esther, né? E aqui você vai ter a dominação macedônica, onde se estendeu por toda esta grande região aqui, né? Alexandre Magno conquistou toda essa região, de Grécia, Egito e se estendendo até Ásia, tá? E aqui você tem a dominação romana, tá? Então você entender um pouco acerca dessas dominações dessas regiões da antiguidade. E aqui aquilo que eu te falei sobre a questão do Éden. Veja só, esse mapa, ele nos dá aqui alguns eventos relevantes dessas regiões aqui. Então, a primeira que ele aponta para nós é em relação à criação, Adão e Eva no Éden. Por que ele coloca essa região, essa possibilidade da existência do Éden aqui? Por causa daquelas definições geográficas dadas pela própria Bíblia. Então, ela aponta que do Éden você tinha 4 braços de rio, pelo menos. Você tinha Tigres e Eufrates. O local onde Tigres e Eufrates se aproximam, você vai ter a nascente deles, onde eles estão próximos, na região norte, tá? Eles vão se afastar e no sul eles vão se reaproximar, próximo do Golfo Pérsico aqui, ó. Eles se aproximam de novo e viram um rio só, tá? Aqui perto do Golfo Pérsico. Então, existem alguns estudiosos
que preferem apontar a região sul, tá? Só que nessa região norte, você tem uma região muito mais fértil, onde há uma possibilidade de que os rios Pison e Guion tivessem existido nessa região. E por alguma mudança geológica, eles tenham secado, eles tenham desaparecido. Mas as maiores evidências é para que uma possibilidade geográfica para o Éden seja a parte norte. A parte onde você tem o nascente do Tigre, do Eufrates, e onde possivelmente haviam também o Guion e o Pison, né? Agora, trazendo para uma questão espiritual, aqui é só uma questão geográfica, uma questão espiritual. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o que Deus colocou para fechar o caminho? Uma espada flamejante e um querubim, não é? Então, pois é, então tem essas questões que já vedam totalmente. Não adianta vocês pegarem o dinheiro da poupança de vocês, tá? Comprar passagem para lá e procurar o Éden. Esqueça, porque vocês vão gastar dinheiro à toa. É melhor vocês irem na pizzaria, qualquer outro lugar assim. O Éden está vedado, né? O Éden foi vedado, ninguém vai descobrir o local do Éden. Escondido, exatamente. E uma coisa, um apontamento que eu trago aqui, tá? Isso aqui não é coisa da matéria, é uma coisa minha. Veja, depois que Deus criou, quando Deus criou o homem, né? E fala que Deus selecionou um lugar para ele, como é que a Sagrada Escritura fala desse local, em relação a Deus, o cuidado que Deus teve por ele? Fala que Deus plantou um jardim, não fala? Deus plantou um jardim e colocou um homem para cuidar desse jardim, né? E tinha todas as árvores frutíferas e tal, e tinha a árvore do bem e do mal, que estava no centro dele. Muito bem. Eu vejo isso, tá? Como que uma intervenção divina dentro da geografia. Uma intervenção divina dentro da geografia. Eu vejo o Éden como que sendo um local onde Adão tinha o melhor de toda a terra. Então, tudo que havia de bom em todas as regiões da terra estavam concentradas no Éden. Estavam fornecidas ali para Adão, no jardim que Deus plantou para ele. Como Deus, pega coisas boas que tem lá na América, né, que só vão descobrir lá em 1500 depois de Cristo, né? Aí vão descobrir populações indígenas que haviam migrado para lá, mas que não tinham contato com eles. Não, mas pega coisas boas que tem lá na América, lá na Austrália, que vai ser mais recente ainda, na Nova Zelândia, né? E vamos coloca tudo aqui, ó, no Éden. Então, para mim, não há possibilidade de você procurar geograficamente o Éden, porque o Éden foi uma intervenção divina na geografia humana. Tá? O Éden foi uma criação de Deus à parte. Tanto que quando o homem é expulso do Éden, é um ser espiritual que guarda a sua entrada, né? Um querubim, é uma espada flamejante colocada por Deus também no local. E outra, olha só o que Deus diz. Deus diz assim, ó, que o homem, né, está sendo tirado do Éden para cultivar a terra da qual foi tirado. Veja, o homem, quando é formado do pó da terra, ele não é formado do pó do Éden, vamos dizer assim. Ele é formado do pó da terra comum, dessas terras geograficamente localizáveis. Então, Deus, ao retirar o homem daquela intervenção que ele havia criado, né, o Éden na terra, ele retira o homem e diz, ele vai partir para cuidar da terra de onde foi tirado. Então, ele foi tirado dali. Ele foi tirado da terra comum, a terra que nós estamos pisando até hoje. Né? Então, ao meu ver, o Éden, ele é uma fusão entre uma questão sobrenatural, espiritual e geográfica. Tá? Ele não é. Tanto que, em antropologia bíblica, a gente vai ver que algumas das manifestações geológicas da Terra, que para os antigos eram manifestações da ira de Deus, na verdade, essa visão dos antigos, ela foi um tanto atrapalhada pela sua falta de recursos de pesquisa. Um terremoto, por exemplo, o que é? O pessoal pensava, um terremoto é porque Deus bateu o cajado dele na terra. Não, meu amigo, um terremoto é por causa das placas tectônicas. Mas como é que você vai cobrar de um antigo conhecimento de placas tectônicas? Não tem como, né? Quando chove, porque Deus está... Né? Deus está dando uma lavada, está muito cheio de poeira, né? Agora, claro, a gente sabe hoje pela meteorologia, mudando deslocamento de massas, né, de umidade e tal. Então, existe uma explicação, vamos dizer assim, científica para esses eventos a partir das ferramentas de estudo, que não tinham na época. Então, o que acontece? Esses eventos geológicos, como terremoto, vulcões, esse tipo de coisa que parecem pragas, na verdade são manifestações da vida da Terra. A Terra é viva, a Terra está em movimento.